Amém? Graça e paz, igreja. Bom, nós estamos aqui dando continuidade na nossa série Firmados na Rocha, né? E, irmãos, nós já fomos ministrados em diversos temas sobre estarmos refugiados na presença de Deus, sobre sermos levantados no poder de Deus, sobre nós continuarmos e progredirmos na nossa fé, sobre vencermos gigantes. E essa série, irmãos, ela tem como objetivo revisitar ou lançar fundamentos essenciais do Evangelho. Então, estar firmado na rocha, até sobre aquela parábola que Jesus fala sobre a casa que é firmada na rocha, a casa que é firmada da areia, fala sobre fundamento. Então, o fundamento de uma casa, o fundamento da nossa fé, o fundamento daquilo que nós acreditamos. Então, nós vamos revisitar vários temas que são essenciais e que muitas vezes nós já conhecemos. E, independente do nosso tempo como cristão, é necessário nós revisitarmos esses fundamentos. Porque nós vamos estar caminhando, nós podemos conhecer o Evangelho, mas de vez em quando nós vamos nos acostumar com algumas coisas, nos acostumar com algumas posturas, nos acostumar com alguns posicionamentos, e provavelmente em alguns momentos nós vamos nos acomodar, nos acostumar e vamos começar a ignorar algumas coisas que são fundamentais no Evangelho. E se o pessoal puder colocar o tema é a mensagem do Evangelho. E nós vamos entrar especificamente no fundamento dessa mensagem. E o fundamento dessa mensagem que nós vamos ler na Bíblia é o arrependimento. O arrependimento é um assunto que é muito primordial na nossa fé, porque muitas vezes nós pensamos que o arrependimento nós só falamos e tratamos no início da nossa fé, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus e nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados, mas o arrependimento ele é algo primordial e fundamental que sempre nós precisamos ter diante de nós. O arrependimento, nós precisamos lembrar que não é apenas um assunto para novos convertidos, que o arrependimento não é apenas sobre pedir perdão todos os dias ao Senhor, não. O arrependimento é sobre permanecer na dependência de Deus. Então, nós precisamos trazer muito firmes esse fundamento, porque o arrependimento, ele é aquilo que molda como nós lidamos com o Evangelho. Ele é um fundamento que vem até mesmo antes da própria mensagem do Evangelho que Jesus expôs. E nós vamos ver hoje 3 pontos sobre o arrependimento. O que é o arrependimento e por que ele é importante em nossas vidas, como nós podemos nos arrepender e do que nós temos do que nos arrepender até hoje. Independente de pouco tempo de Evangelho ou muito tempo de Evangelho, todos nós temos do que nos arrepender. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Marcos 1. Nós vamos ler alguns versículos em Marcos 1, 1. Marcos, capítulo 1, verso 1, diz assim: O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, a qual preparará o seu caminho, a voz do que clama no deserto: preparem um caminho ao Senhor, e endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E todos da região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando os seus pecados, e eram batizados no Rio Jordão. Aí vamos lá no verso 14, ainda em Marcos capítulo 1, no versículo 14, diz assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, e ele dizia: o tempo
está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Irmãos, a gente vai ver isso em todos os Evangelhos. Tem duas cenas que se repetem em todos os Evangelhos. Nós vamos ver João Batista vindo antes de Jesus, pregando sobre batismo, confissão de pecado e arrependimento. E aí a gente vai ver Jesus, em seguida de João, pregando uma mensagem de arrependimento. A gente vai ver em Mateus 3, nós vemos João Batista pregando no deserto arrependimento. Mateus 4, nós vemos Jesus passando as tentações no deserto. E Mateus 4:17 diz assim, eu vou citar: daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependam-se. Então, a primeira mensagem de Jesus dos evangelhos é: arrependam-se, arrependimento. A mensagem que veio antes de Jesus com João Batista era arrependimento. A mensagem de Jesus para os discípulos era arrependimento. A gente vai ver isso em Lucas, na mesma forma, João falando em Lucas 3 sobre: é necessário que vocês se arrependam e produzam frutos de arrependimento. A gente vai ver que aí Lucas 3:18 fala: e João, pregando, anunciava assim o evangelho ao povo. Então, a primeira mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento. A primeira mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Então a gente vai ver que o arrependimento ele tem essa importância em todo o ministério de Jesus e todo o ministério apostólico. E se a gente for pensar o que o arrependimento tem relacionado com o evangelho. Bom, primeiro foi a primeira mensagem de Jesus, quando ele começou a expor o evangelho. E todos nós sabemos que evangelho significa boa notícia. E a boa notícia que Jesus veio contar ao mundo é que ele veio nos salvar e nos conectar com Deus, que ele veio nos dar acesso à presença de Deus, que hoje, mediante a cruz, nós estamos em paz com Deus, e Jesus nos deu a promessa que um dia ele reinaria sobre a terra quando ele voltasse. Então nós vemos esse fundamento de justiça, de paz e de alegria. Mas tudo isso só é possível por meio do arrependimento. Porque nós só acessamos o perdão que a cruz nos deu através do arrependimento. Nós só acessamos a presença de Deus que Jesus conquistou na cruz por meio de arrependimento. Nós podemos estar em paz com Deus diante de um coração arrependido. Então, e a promessa de que um dia Jesus reinará sobre a terra é uma mensagem de esperança se nós tivermos um coração fundamentado no arrependimento. Então o arrependimento ele é importante porque ele é a base do evangelho. É aquilo que prepara a mensagem de Jesus. O primeiro ponto do evangelho é arrependimento. E aí Jesus vem depois e ensina sobre as posturas de um coração arrependido, sobre os bem-aventurados, sobre as parábolas, sobre os fundamentos, sobre a oração, mas tudo isso antes vem arrependimento. Então, o arrependimento, ele é importante, porque Jesus colocou isso na sua mensagem. E para a gente entender de forma bem prática o que é arrependimento, o arrependimento, ele não é um sentimento de culpa. O arrependimento, ele também não é um sentimento de remorso. Arrependimento, de acordo com as escrituras, vem da palavra metanoia, até sobre a outra série que nós tivemos aqui na igreja, que significa, no original significa, arrependimento é mudança de mente e mudança de propósito. E essa palavra, ela também vem de uma variação de duas palavras juntas que fala sobre deixar para trás um modo de pensar. Então, arrependimento é mudança de propósito e deixar para trás um modo de qual nós pensamos e conduzimos a nossa vida.
Então, arrependimento é aquilo que quando nós mudamos num 180 graus, quando nós saímos de um estado e vamos para outro, é então que nós podemos acessar a tudo aquilo que Jesus garantiu para nós na cruz. Arrependimento é quando nós saímos de pecadores condenados à ira de Deus e nós somos levados a filhos amados de Deus. Esse caminho tem que ter arrependimento. Então arrependimento é sobre deixar para trás, é sobre abandonar um estilo de vida, é sobre abandonar uma mentalidade caída e assumir a mentalidade de Cristo. Paulo fala sobre que é necessário, irmãos, que haja em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo fala, agora, nascidos de novo, vocês têm a mente de Cristo. Então, o convite do arrependimento é assumir que nós não conseguimos conduzir a nossa própria vida sozinhos. Arrependimento é saber que nós precisamos de Deus para conduzir a nossa vida. Nós precisamos não ter o nosso modo de pensar, mas ter o modo de pensar de Cristo. É ter a mente de Cristo, é ter o sentimento de Cristo. É importante que o arrependimento, ele nos conduz para mais perto da boa notícia. A boa notícia é que nós somos salvos por causa do sangue de Jesus. O arrependimento é aquilo que nos conduz sabendo que nós temos livre acesso à sala do trono. É saber que tudo que nós vamos ouvir de Jesus, o Sermão do Monte, as parábolas, os ensinamentos, as exortações, a primeira coisa que Jesus falou é sobre arrepender. É sobre saber que nós precisamos ter isso no nosso coração, para que nós possamos receber os ensinos de Jesus. Então, irmãos, arrependimento é sobre estar aberto para que Cristo mude a nossa mente. Muitas vezes nós vamos ouvir nos dias de hoje que você deve ser quem você sonha ser, se você deve pensar aquilo que o seu coração te conduz, mas a mensagem do Evangelho fala sobre você deixar para trás aquilo que o teu coração te conduz e assumir o coração de Jesus, sobre ter uma nova mente, sobre ter uma nova postura, sobre ter um novo fundamento. Não, como Paulo fala, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele fala, estou crucificado com Cristo e agora vivo a partir de Cristo. Então o arrependimento, ele é o óculos, ele é a lente a qual nós vivemos, é a ótica do Evangelho. Então, tudo aquilo que nós vemos, nós temos que olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de alguém que está com o coração arrependido. Bom, nós vemos aqui a importância do arrependimento que Jesus dá, nós vemos qual é o significado que esse arrependimento tem em nossas vidas, de acordo com as Escrituras, mas o que eu quero trazer também é sobre como nós podemos nos arrepender. E o texto que nós lemos em Marcos 1 fala assim, Marcos 1:4, foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, e todos da região da Judéia, os moradores de Jerusalém, iam até ele, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então, a mensagem do arrependimento que o Evangelho nos traz é um convite a confessar pecados diante de Deus. É confessar diante de Deus que todos nós pecamos. Todos nós diante de Deus somos pecadores. Todos nós temos do que nos arrepender. E se a gente, por alguma razão, pensar que nós não temos o que arrepender, a Bíblia fala que aquele que pensa que não peca, este está pecando. Em 1 João, eu vou ler rapidamente, apenas 2 versículos. 1 João 1:8 fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, aqui o texto deixa bem claro, todos precisam de arrependimento, porque o pecado é uma batalha a qual a nossa carne continua a militar dia após dia.
Independente se nós estamos em Jesus, a nossa carne continua a trazer o pecado em nosso coração, a nossa carne continua sendo fraca, a nossa mente continua sendo fraca, mas nós que conhecemos a Cristo, a nossa escolha é caminhar em arrependimento, é todos os dias não apenas fazer uma oração repetitiva, pedindo perdão dos nossos pecados, mas é render o nosso coração diante de Jesus, porque o arrependimento, ele nos livra da culpa do pecado e ele nos livra do remorso do pecado. O arrependimento é quando nós realmente mudamos a nossa mente, colocamos o nosso coração diante do Senhor e nós podemos estar em paz com Deus, porque nós entregamos o nosso coração, os nossos pecados diante do Senhor. Irmãos, nós não temos muitas virtudes para entregar diante de Deus, diante de um Deus que é perfeito. Como que você surpreende alguém perfeito? Como você surpreende alguém que é dono do ouro e da prata? Como você surpreende alguém que é dono do universo? Não tem. Mas Deus se alegra com um coração humilde diante da presença dEle. Deus se alegra com um coração rendido a Ele. E um texto que nós podemos pensar sobre como se arrepender de forma muito clara, e uma pessoa que nós vemos esse exemplo é a própria vida do rei Davi. Davi era um homem que a Bíblia tratava de acordo com o coração de Deus, e Davi, ele era um homem que ele tinha muito suas falhas, os pecados de Davi são inúmeros, mas Davi era alguém que ele muitas vezes pecava de forma rápida, mas mais rapidamente ele se movia em arrependimento. Mais rápido do que pecar, mais rápido ainda ele iria se arrepender diante do Senhor. E todos nós conhecemos o caso de adultério de Davi, que houve com Batseba, o assassinato do seu amigo Urias. Então nós estávamos diante de um rei que era adúltero, diante de um rei que era assassino porque mandou matar o seu amigo em guerra, diante de um rei que estava tentando encobrir o seu pecado e a sua mentira, mas quando ele cai em si, em arrependimento, e quando o profeta Natan confronta ele com o seu pecado, ele faz a oração do Salmo 51, e eu quero que vocês prestem muita atenção nesses versículos do Salmo 51 que fala: Davi ora ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda culpa, purifica o meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, lava-me e o meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que era mal aos teus olhos, por isso tem razão no que disse, e é justo no seu julgamento, pois sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, deseja a verdade no íntimo, e no coração me mostra sabedoria. Purifica-me da impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite que eu exalte o Senhor outra vez. Não continue a olhar para os meus pecados, remove as manchas da culpa. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um espírito reto. Não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da salvação, e torna-me disposto a te obedecer. No verso 16, tu não desejas sacrifícios, do contrário eu ofereci a todos. Também não querem holocaustos. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado, e não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Essa oração de Davi a gente vê alguém que está se rasgando diante do Senhor, está rendendo tudo que tem, todo o seu coração diante de Deus, quando ele percebe o pecado que tinha nele.
E a gente vê Davi rasgando por completo, entendendo que ele era um pecador desde o ventre da sua mãe, que ele precisava ser purificado. E nós estamos falando, irmãos, o mesmo Davi que está confessando o pecado, é o mesmo Davi que escreve o Salmo 23, 24, tantos salmos tão magníficos, um homem que conhecia tão profundamente o coração de Deus, é o mesmo homem que, diante do pecado, rasgava e se humilhava diante de Deus, sabendo que não podia ficar diante de Deus sem se arrepender dos seus pecados. A gente vê Davi falando: por favor, não me expulse da tua presença. Davi, que tinha todo o ouro, toda a prata, era um dos reis mais importantes da sua região, que tinha acesso a todas as pessoas que ele quisesse, mas tinha uma pessoa que ele nunca queria perder o acesso. Não era nenhum rei, não era nenhum comandante, não era nenhum país, era a pessoa de Deus. Davi, ele podia perder tudo, mas a única coisa que ele não queria perder era acesso à presença de Deus. Ele fala: não retires de mim o teu Santo Espírito e restaura em mim a alegria. Então, e ele fala que Deus, ele não exige de nós um sacrifício, mas ele espera de nós um coração arrependido, um coração humilde. E um coração humilde não é ter pena de si mesmo. Um coração humilde é saber que você não é suficiente, que eu não sou suficiente para permanecer no caminho do Senhor, mas eu dependo de Deus todos os dias para permanecer no caminho. Então, irmãos, nós vemos aqui como nos arrepender. Primeira coisa, se rasgar diante da presença de Deus, se lançar de forma inteira e completa, não é de forma parcial. Irmãos, nós não podemos esconder nada, absolutamente nada diante do Senhor. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mesmo que você tente esconder, Ele conhece o oculto e o profundo e o escondido do seu coração, os seus pensamentos, a sua mente, tudo que passa pela sua mente, Deus já conheceu. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, rasgar o nosso coração diante de Deus, confessar os nossos pecados diante da presença de Deus e pedir a presença de Deus em nós. Irmãos, a presença de Deus, ela é o fundamento que nos guarda no dia bom e no dia mau, no dia que nós acertamos, no dia que nós pecamos, no dia que nós perdemos o controle das nossas emoções. É a presença de Deus que nos guarda, é a presença de Deus que nos protege. É por isso que Davi fala: Senhor, por favor, não retires de mim a sua presença, porque ele entendia que a presença de Deus era o centro. A gente vai ver Davi valorizando a presença de Deus ao longo do seu reinado, buscando a Arca da Aliança e colocando ela no centro de Israel. Davi, como rei, ele não quis construir um castelo para ele. Davi, como um rei, ele não quis aumentar um exército para ele. Davi, como rei, ele colocou um lugar para a presença de Deus. Primeiro feito do governo de Davi não era um desfile, era a presença de Deus. Era ir e buscar e colocar a presença de Deus no centro. E um coração arrependido precisa ter a presença de Deus no centro. Então, para se arrepender, rasgar o nosso coração diante de Deus, confessar os nossos pecados e rogar, pedir pela presença de Deus que nos acompanhe todos os dias. Irmãos, nós vimos sobre o fundamento do arrependimento e a importância dele, como nós podemos nos arrepender, mas o mais essencial que eu quero que todos nós prestemos atenção hoje é do que nós precisamos nos arrepender hoje. Claro, todos nós sabemos que nós precisamos nos arrepender de pecados, de vícios, de dificuldades da nossa carne, essas fragilidades que muitas vezes lutam, todos nós sabemos. Mas, e dia após dia, cada um de nós vamos ter, cada um a sua luta diária. Um vai ser no emocional, um vai ser um pecado físico, um pode ser um pecado verbal, de palavra, e nós precisamos fazer oração, a mesma oração que Davi faz em uns salmos,
Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho que não te agrada. Sabe, nós precisamos ter essa coragem de chegar, Deus, o que tem no meu coração, na minha postura, na minha vida, nas minhas atitudes que te deixam triste. Deus, o que eu tenho feito que tem pecado contra o Senhor e contra o céu. Nós precisamos saber que todos nós precisamos nos arrepender de algo. Irmãos, é o próprio Espírito que convence a nossa mente da justiça e do juízo. Não vai ser eu ou qualquer um da igreja que vai colocar aquilo que você precisa se arrepender, mas o próprio Senhor precisa te convencer. E o primeiro passo para entender do que você precisa se arrepender é estar diante da presença e perguntar: Senhor, o que há de mim mal? O que há mal de mim que eu preciso me arrepender e te pedir perdão? Sabe, é ter um coração humilde e se colocar diante da presença de Deus. Mas tem algo, irmãos, que eu creio que é fundamental, que todos nós, talvez no início, no meio ou durante a nossa jornada, precisamos trazer mais atenção aos nossos olhos, ao nosso coração, é que todos nós precisamos mais amar ao Senhor. Jesus, em Lucas 10, vai falar, Lucas 10, 25, eu vou apenas ler. Um discípulo pergunta a Jesus: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E no verso 26, Jesus diz: o que está escrito na lei, como você entende? E a isto ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como você ama a si mesmo. João 14,15, apenas um versículo: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O mandamento do Senhor é: ame ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com a sua força e com o seu entendimento. Irmãos, e a pergunta que o Senhor me fez nesses dias, meditando nessas palavras, é: como eu tenho amado ao Senhor? Como eu tenho amado? Será que eu tenho amado ao Senhor com o meu coração, com a minha alma, com as minhas forças, com o meu entendimento? Irmãos, eu sei que existem áreas em mim que eu ainda preciso amar mais ao Senhor. Todos nós precisamos, ainda existe mais para amarmos ao Senhor. Existe mais, porque nós ainda, independente se nós estamos bem com Deus, se nós somos super íntimos do Senhor, se nós estamos vivendo um momento espiritual na nossa vida incrível, ainda existe mais para amar ao Senhor. Sempre existe um pouco a mais para amarmos ao Senhor. E Jesus, ele falou, se você amar, então você guardará os seus mandamentos. Então, provavelmente, todos nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós falhamos e pecamos nos nossos mandamentos e não obedecendo os ensinamentos do Senhor, porque talvez nós amamos pouco ao Senhor, porque logo quem ama, obedece. Se nós falhamos na obediência, é porque nos falta amor. E a gente vai ver, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 2. Eu já caminhando para o fim. Apocalipse capítulo 2 é uma das cartas à igreja. E no verso 2 é a carta de Éfeso. E Jesus, ele fala à igreja de Éfeso: conheço as suas obras que você realiza com tanto esforço, como também conheço a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome. No verso 4, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei contra você e tirarei o seu candelabro do lugar. Irmãos, aqui Jesus, ele está chamando a atenção da igreja de Éfeso, e era uma igreja que muitas vezes nós, como cristãos, vamos nos encontrar.
Ele aqui fala de uma igreja que era muito dedicada à obra do Senhor. Fala de uma igreja que tinha sim um testemunho impecável, que lutava contra a iniquidade, que lutava contra as ideologias da época, contra o sistema grego e romano que tinha naquela época. Era uma igreja que tinha uma boa postura, mas era uma igreja que fazia tudo certo, obedecia a toda a teoria das Escrituras, mas era uma igreja que obedecia, mas não amava mais. Era uma igreja que conhecia muito, mas não conhecia mais o coração de Deus. Era uma igreja que fazia tudo certo, mas era apenas um teatro, porque não existia mais amor nos seus olhos. E aí Jesus fala: volte aonde você caiu. Cada um de nós, irmãos, vamos saber onde nós temos falhado no nosso amor com o Senhor, e qual área do nosso coração nós precisamos nos arrepender. Em qual área do nosso coração nós sabemos em que nós precisamos dar um pouco a mais ao Senhor. E é tão importante o fundamento de amar ao Senhor, porque em Coríntios, Paulo escreve à igreja de Corinto, da mesma região que Éfeso. Ele escreve: se alguém não amar ao Senhor, esse será como anátema, esse será como alguém amaldiçoado. Então, o fundamento se nós queremos estar debaixo da bênção de Deus, é amar ao Senhor, porque sem amar ao Senhor, nós estaremos distante da sua presença, distante do seu amor. Irmãos, o último texto que eu quero compartilhar com vocês é Atos 3:19, diz assim: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venha em tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade. Irmãos, a pergunta que o Senhor me fez será como está o nosso coração diante ao nosso amor que nós já tivemos pelo Senhor? Todos nós, quando conhecemos ao Senhor, tivemos aquele encontro e o nosso coração foi convencido, a nossa mente foi convencida. Muitos às vezes tiveram seu encontro com o Senhor em algum momento específico. Eu tenho certeza que todos nós nos lembramos aquele dia específico. Mas, irmãos, eu falo do que o Senhor tem falado comigo e me confrontado muito escrevendo essa mensagem. Ele tem falado: será que nós estamos buscando as coisas de Deus e não buscando o próprio Deus? A pergunta que o Senhor me fez será que muitas vezes nós buscamos e vamos ter o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de oração, porque vou ler minha Bíblia para Deus falar comigo, eu vou orar para pedir para Deus me abençoar, eu vou na igreja para seguir tudo certinho, para que Deus abençoe a minha semana, eu vou jejuar para que a bênção de Deus esteja sobre mim, eu vou ler a Bíblia porque eu quero preparar uma pregação, eu vou buscar a Deus porque eu quero uma resposta de oração, eu vou ao Senhor porque eu vou orar por uma cura, eu vou orar por uma provisão. Nós vamos diante de Deus querendo coisas, querendo respostas, querendo provisões, mas o que o Senhor me respondeu é que o que importa é ter Ele. O que realmente importa não é buscar a Deus pelo que Ele faz, é buscar por quem Ele é. Porque, irmãos, se Deus não responder a sua oração, Ele continua sendo suficiente. Se Deus não trouxer a provisão por algum motivo que Ele queira, nós continuaremos louvando ao Senhor. Se Deus permitir que algo ruim aconteça, Ele continua sendo suficiente. Será que nós conseguimos chegar num momento de oração e não pedir nada? E saber: Deus, eu quero te encontrar. Senhor, eu quero hoje me arrepender, confessar os meus pecados. E Pai, eu não quero pedir nada. Eu não quero pedir uma provisão, eu não quero pedir uma resposta, eu não quero pedir um milagre. O maior milagre, irmãos, que nós podíamos ter é a presença de Deus.
A maior milagre, a maior bênção que nós podemos ter não é uma resposta divina. O maior milagre é a presença de Deus, é ter Jesus disponível. Irmãos, nós estamos a uma oração de distância da sala do trono. Toda vez que você fecha os seus olhos, você rende o seu coração, você está diante do Rei da Glória, diante daquele que com o som da sua voz criou o universo. Irmãos, o que eu quero convidar a você orar neste momento é se arrepender. Porque eu sei, irmãos, que infelizmente nós chegamos diante de Deus pedindo alguma coisa. Infelizmente, irmãos, isso entra no nosso comodismo, no nosso costume. Nós chegamos diante de Deus. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Deus, eu quero que o Senhor abençoe minha casa. Deus, eu quero que você traga provisão. Deus, abençoe tal coisa. Irmãos, Deus, opera teu milagre. Tudo isso é ótimo e é maravilhoso. Mas, Deus, eu quero estar com você. Deus, eu estou aqui e é só você que importa. Irmãos, será que nós conseguiríamos gastar tempo em oração apenas para estar com Deus? Porque imagina, eu me lembro uma vez que o Senhor falou comigo, quando eu era bem jovem, que muitas vezes nós vemos Deus como uma central de um call center. Nós ligamos, reportamos o nosso problema e esperamos uma resposta. Nós queremos uma solução, nós queremos que Ele fale, que Ele profetize, que desça algo do céu, que a Bíblia fale conosco. Mas, irmãos, e se Ele não responder? Está tudo bem? A presença dEle continua sendo suficiente? E eu quero te convidar a você entregar o seu coração diante da presença de Deus, porque de tudo isso, irmãos, que se você, claro, todos nós temos do que nos arrepender diante da presença de Deus, mas eu acho que o fundamental continua sendo amar ao Senhor. E eu quero te convidar, se você quiser fechar os seus olhos, se ajoelhar, eu quero te dar liberdade para saber que nesse momento não é sobre quem está falando, não é sobre o que, mas é sobre Jesus. Eu quero te convidar nessa hora você fechar os seus olhos e saber que você está diante de Jesus. E Jesus, Ele espera de nós um coração humilde, um coração rendido. Eu quero te convidar a você orar nesse momento por um coração satisfeito na presença de Deus. Jesus, você continua sendo suficiente, Senhor. Jesus, você continua sendo suficiente em tudo que o Senhor fez e faz. Pai, eu te peço que neste momento, Pai, não seja sobre o que eu falei, seja sobre o Senhor, Pai, com os teus filhos. Pai, nós rendemos a nossa mente, o nosso coração, as nossas forças, o nosso entendimento diante de Ti. Senhor, o que nós temos de tesouro é você. Nosso tesouro é você, Senhor. E aos seus pés estou, pra render tudo que eu sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés.
aos pés do meu amado. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, Jesus, aos pés do meu amado. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais pra nós. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Ah, Senhor, Senhor, nós te pedimos perdão, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós escondemos o nosso coração de Ti, Pai. Muitas vezes, Pai, nós não confessamos os nossos pecados diante de Ti. Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Senhor, nos livre de viver uma vida sem arrependimento, Senhor. Senhor, nos livre de viver uma vida longe do Teu amor, longe da Tua presença, Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, de buscarmos mais os Teus milagres do que você. Senhor, nós nos arrependemos de buscar mais as Suas bênçãos do que você. Senhor, nós nos arrependemos de buscar mais os presentes que o Senhor pode nos dar do que a Tua presença, Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão. Senhor, nós rendemos o nosso coração, Pai. Nós não temos muito, Senhor, mas nós te entregamos o nosso coração. O nosso coração, Pai, que é falho, que é cheio de pecados, que é cheio de iniquidade. Senhor, nós te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão, Senhor. Pai, nos livre de ficarmos apáticos da Tua presença. Senhor, nos livre de tratar a Tua presença com mesmice. Senhor, nós fazemos a oração de Davi. Tire tudo. Pode tirar tudo, Senhor. Mas, por favor, não afaste de nós a Tua presença. Senhor, eu oro, Pai, para que cada um dos meus irmãos, Senhor, Pai, eu oro pela minha vida, Senhor, que nós possamos render, Pai, o nosso coração diante de Ti, Senhor. E, Pai, nós não queremos Te pedir nada, nós queremos apenas ficar com Você, Pai. Se o Senhor não falar, a Tua presença nos satisfaz. Se o Senhor não gritar e o Senhor não aparecer, nós ficamos satisfeitos na Tua presença, Senhor. Pai, nos livre de um coração religioso. Nos livre, Pai, de querer barganhar e trocar alguma coisa contigo, Senhor. Não. O Senhor merece um coração rendido. O Senhor é digno de um coração arrependido. E o Senhor é digno de corações humildes e arrependidos, Pai. Eu oro, Pai, para que a gente possa confessar os nossos pecados, se arrepender e permanecer na Tua presença. Nós confessaremos, Senhor,
aquilo que não te agrada. Nos arrependeremos, Pai, de tudo aquilo que te traz tristeza e vamos nos colocar diante da tua presença, Pai. Não importa, Pai. Não importa nada. Não importa se faz sol, se faz chuva, se é dia de alegria ou dia de tristeza. A tua presença continua sendo o mais importante, Pai. Eu oro, Pai, para que os corações, Pai, eu coloco o meu coração diante do Senhor, Pai. Aquece o nosso coração como na primeira vez, Pai. Nos leva, Senhor, de volta ao primeiro amor, Pai. Nos leva, Senhor, de volta àquele encontro que nós tivemos com tua presença, que nos aquece e nos acalma. Pai, eu te peço, aquece o nosso coração outra vez. Nos leva de volta às obras dos primeiros dias. Eu oro, Pai, para que cada irmão seja aquecido pela tua presença e nos leva a voltar a te amar com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma e com todas as nossas forças. Nós amaremos ao Senhor até o fim, Pai. Nós te pedimos perdão e pedimos, Pai, nos conduz a um caminho de justiça. É assim, Pai, que eu oro, te pedindo a tua presença com graça e misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão, Pai. Assim nós oramos, em nome do teu Filho, Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos.